mas estamos aqui com uma turma incrível para trocar ideia com vocês de algumas coisas do que estão acontecendo aqui. E isso aqui é um formato meio novo que a gente tá fazendo, vai ficar meio vídeo, meio podcast. Quero que vocês se apresentem, mas antes, quem é a minha co-host que tá aqui comigo hoje? Quem é o nosso jornalista que tá aqui com o Jorge? Má, aqui, direto aqui do interior da Irlanda, onde está nublado hoje, mas muito feliz com todas as pessoas maravilhosas que vão gravar esse vídeo e esse podcast com a gente, nossos convidados lindos. E eu sou o Rubinho Witt, estou aqui no centro de Dublin. Meu nome é Amanda, moro aqui em Dublin também há 1 ano e meio, mais ou menos. Meu nome é Bruna, eu tô em Dublin há 5 anos já. Oi, gente, meu nome é Danilo, 3 anos já na Irlanda. Mas a gente quer falar de um assunto que é sério, na verdade, né? Um assunto que é uma coisa que ganhou uma exposição muito grande, é um assunto que já existe há centenas de anos, não é de agora, mas que ganhou uma grande visibilidade nas últimas semanas por conta de o que aconteceu nos Estados Unidos, que se resultou em protestos, em algumas coisas acontecendo em outros países, até protestos online. Queria primeiro um contexto, se você puder contar pra gente, Rubinho, o que tá acontecendo, como que isso tá refletindo, né, na Irlanda. Na verdade começou depois que as imagens do George Floyd, que é um homem afro-americano, né, que ele morreu em 25 de maio de 2020 agora. Depois tinha um policial de Minneapolis, se ajoelhou no pescoço dele, foi fazer uma intervenção, e essas imagens foram gravadas dele pedindo, dizendo que não estava conseguindo respirar, e o policial ignorando, e ele morreu um pouco tempo depois disso. E essas imagens correram o mundo inteiro, mostrando mais uma vez a violência policial, policiais brancos contra americanos negros. Já aconteceu no passado, já tem casos recentes de poucos anos atrás, e isso estourou, na verdade, uma grande manifestação nos Estados Unidos, começando por Minneapolis, e depois começou a disseminar pelo mundo inteiro. Que na Irlanda, foi agora na segunda-feira, no dia 1º de junho, no feriado, teve um grande protesto aqui em Dublin, que começou no centro de Dublin, na O'Connell Street, com uma passeata até a embaixada dos Estados Unidos, que fica em Ballsbridge, um bairro aqui perto do centro também. Foram centenas, não tenho o número certo, mas foram centenas de pessoas fazendo essa manifestação, engrossando esse coro contra mais um absurdo que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece no mundo, mas que a gente sabe que às vezes quando acontece nos Estados Unidos, quando a gente tem imagens dessas agressões, a coisa pode ficar um pouco mais forte, pode mexer mais com as pessoas e acontecer esse tipo de manifestação global que a gente pode falar. Vou perguntar então para os convidados, né? Vocês, conta pra gente um pouco da perspectiva de vocês, entendendo assim, até um pouco antes, né? Vocês já eram participantes de algum tipo de ação, de tentar criar mais dessa igualdade, né? A gente percebe que os Estados Unidos é muito forte isso ainda, talvez ainda tenha muito resquício aí de muita coisa que aconteceu no passado, mas eu queria entender de vocês, como é que é pra vocês. Eu fui no protesto, né? Eu achei muito importante nós darmos a voz para essas pessoas que elas estão se manifestando, ainda mais nesse momento de quarentena que nós estamos, porque essa não é uma situação que aconteceu agora e está gerando uma comoção agora, porque aconteceu agora. É um acontecimento que já vem acontecendo há muitos anos, né? Há centenas de anos, como tu falou. E agora, na verdade, ele só deu esse boom porque nós estamos parados e olhando para as notícias, né? E agora o problema tá ali na tua cara e tu tá parado, olhando para aquilo. Por isso que agora é a hora, né? Porque depois, quando tudo voltar ao normal, né? Porque para negro não existe o normal, que normalmente é o normal, né? Quando voltar ao normal, as pessoas vão continuar fazendo suas coisas, vão continuar com suas vidas e não se importando com esse problema que já vem aí há centenas de anos e precisa ter uma solução, né? Bruna, Danilo, a gente sabe que vocês não estavam lá no protesto, né? Mas na visão de vocês, por que movimentos como esses são importantes, assim? Como a Amanda disse, não é de agora. Eles são importantes porque nós passamos isso todos os dias. No Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Então não é que é novidade. Vem acontecendo há um tempo e agora tem a visibilidade e as pessoas estão olhando mais e estudando mais também, o que é importante. Porque não adianta também começar a colocar as hashtags, colocar, enfim, tudo na internet e não fazer algo sobre. O meu ponto agora é não pode parar. O Will Smith falou mesmo, né, ele, acho que foi no Twitter, não tenho certeza, que o racismo não tá piorando, ele tá sendo filmado agora, né? Essa é a única diferença. As pessoas começarem a ver imagens do que tá acontecendo, comove mais, porque é forte. E tem que ser, essas imagens têm que ser disponibilizadas mesmo, porque, infelizmente, parece que a violência precisa ser mostrada pra gente ver o que tá acontecendo, né? Porque, por exemplo, no Brasil, é raro a gente ver uma imagem tão forte como a gente viu no caso dos Estados Unidos. Mas, gente, isso tá acontecendo o tempo todo. Isso acontece o tempo todo, sempre aconteceu. É esse imperialismo norte-americano que a gente vive, né? Essa coisa de olhar pra fora, esse vício que a gente tem no Brasil de olhar pra fora. As coisas precisam acontecer lá, ou até mesmo aqui na Europa, para as pessoas fazerem algo. E isso tá muito errado, né? Porque tão recentemente a gente teve um caso seríssimo do Brasil, que foi o caso do João Pedro, não querendo, né, colocar o que
pior, assim, mas tanto quanto, porque no caso ali era uma adolescente, uma criança inocente, morta dentro da própria casa, tá lá fazendo a quarentena dela dentro de casa. É importante as manifestações, elas estão acontecendo no mundo todo. Aqui não tive oportunidade de ir na daqui, mas sábado que vem agora, se eu não me engano, vai ter outra e eu com certeza vou estar lá. A questão da internet é importante, porque querendo ou não, como a Amanda mesmo falou, a gente tá em casa, então querendo ou não, a gente tá acessando a internet, assim, praticamente o tempo todo. Então, assim, acho que faz uma diferença, né, que as pessoas estão postando e tal, assim, porque a galera tá lendo e tá conscientizando o pessoal, acho isso bem legal. Aliás, eu tenho uma pergunta pra vocês, porque a gente contando assim, talvez as pessoas que não conheçam esse mundo de morar fora, imaginem que, não sei, seja um caos aqui, não sei. A gente tem que dar um pouquinho de contexto. Então me conta um pouco sobre o pré-Irlanda de vocês, né? No Brasil, vocês sofriam preconceito, já tiveram situações de preconceito, né, com relação a raça, ou por algum outro motivo até. E aí depois, na Irlanda, vocês sofreram preconceito? Já houve situações em que vocês tiveram algum tipo de preconceito? É até estranho falar isso, né? Porque eu tava falando esses dias com uma amiga angolana, que ela mora no Brasil. Ela saiu de Angola pra ir pro Brasil, que ainda no Brasil tem um pouco mais de oportunidade do que Angola, né? Daí ela pegou e me falou que ela, morando lá, ela não sabia o quanto o Brasil era racista até chegar no Brasil, sabe? Uau. E daí eu peguei e falei pra ela que quando a gente fala aqui fora que o Brasil é muito racista, etc e tal, explica, ninguém acredita, ninguém tem essa visão de que o Brasil é tão racista assim, só nós que somos negros, que estamos vivendo todo dia isso, sabemos, né? Então, muitas vezes eles têm essa visão pela nossa fala, né? Por isso que é tão importante a fala, por isso que é tão importante o posicionamento. Daí eu tava conversando com ela e falei que é muito estranho a gente às vezes se sentir mais acolhido em outros países do que no nosso próprio país, né? No Brasil já sofri inúmeras situações de racismo, aqui também já, mas em bem menor escala. E só pra salientar, viu, gente? Não tem um lugar que não exista racismo nesse mundo. Todo mundo existe, só que alguns lugares é mais, alguns lugares é menos. Mas o Brasil é assustador pelo fato de ter muitos afro-brasileiros, né? Pessoas negras que construíram praticamente o país a sangue e a suor, né? Meu caso é bem similar. A diferença do Brasil pra cá foi que aqui eu realmente assumi o meu cabelo. Então, no Brasil, meu cabelo era liso, era no meio das costas. E eu cheguei aqui, depois de um tempo, resolvi fazer o BC, né? Pra quem não sabe, BC é o Big Shop. Eu cortei o meu cabelo bem curtinho e deixei o meu cabelo crescer. Também existe uma diferença gritante quando isso acontece. Quando você passa por esse processo e você entende, mas você vê como as pessoas te olham. Porque dentro do racismo também, se você é um negro retinto é com a pele mais escura, você já nasce ali, ó, com aquele olhar. E se você tem um tom de pele mais claro, sofre menos, posso dizer, mas você sofre tanto quanto, porque você é negro e pronto, ponto. É isso. No Brasil, eu já passei, aqui também menos, mas também já aconteceu, já vi piadas. O olhar do masculino é diferente, te tratam de outra forma. Isso é fato, isso existe em todo lugar do mundo. Esse preconceito, Amanda, ele vem do irlandês quando você tá no exterior ou ele é geral, independente de nacionalidade? Eu acho que ele é geral. Já tive muitas pessoas irlandesas que me trataram muito bem, mas aqui eu sinto que eles têm muito do politicamente correto. Então, às vezes na tua frente eles não vão fazer, mas eu soube que eles já fizeram muitas piadinhas por trás, sabe? Eu gostaria de salientar porque nós três aqui somos negros, nós não somos retintos, né? Nós temos a pele um pouquinho mais clarinha assim, então às vezes a gente não é visto tanto como o pessoal africano aqui é tratado. Então a gente não pode falar de racismo aqui nas vestes, vamos dizer assim, do pessoal africano. Ontem eu tive uma reunião, né? E daí a Leper, que é uma dançarina também de dance hall, ela pegou e me falou de como é o tratamento dela aqui, que muitas vezes ela já foi hostilizada, assim, sabe? Por ser africana. Nós somos negros, nós somos brasileiros, mas quem tem ainda o tom de pele mais escuro sofre mais. Eu acredito que eu sigo a linha da Amanda. Eles são politicamente corretos, mas ainda existe. Você percebe no olhar, você sente, você percebe no olhar. Então, gente, sobre a minha experiência, né, Brasil, Irlanda, pra te falar a verdade, fazem pouco mais de 4 anos que eu acordei, assim, que eu
percebi que eu sou negro e o meu papel, assim, na sociedade. Porque a gente cresce nessa sociedade, as coisas que acontecem com a gente acha normal, sabe? Tipo, aquele racismo estrutural do Brasil. Então, assim, você acha que é normal. Eu, assim, pra te falar a verdade, eu fui perceber que o racismo existe muito tarde na minha vida, porque eu achava que era bobeira, que era coisa da cabeça das pessoas, que isso não existia mais. Abolir a escravatura, tá tudo certo. E eu fui ver que, né, o buraco tá bem mais embaixo, que não é assim que funciona. O que a Bruna falou é muito verdade. Tem uns 4 anos que eu fui aí na mesma época que eu comecei a deixar meu cabelo crescer também, e você começa a ver toda essa diferença. E o racismo do Brasil, eu acho que existem vários tipos diferentes de racismo, sabe? Porque o racismo do Brasil, ele vem assim, o negro é muito marginalizado, as pessoas ligam o negro ao crime, né? Ele é criminalizado, então assim, as pessoas têm medo. Então é um racismo assim que vem da nossa história, sabe? Que ele não é querendo explicar, porque não existe zero explicação para o racismo. Aqui, muitas vezes, o racismo, ele é somente um ódio gratuito por uma pessoa que é diferente de você. Eu assim, não foi muito diretamente, mas já aconteceu, assim, o meu ex-namorado, ele é polonês, e ele tem amigas que são racistas. Eu nunca encontrei com essas pessoas, nem quero, né? Pessoas que eu quero realmente manter distância. Mas elas não precisamos. Elas disseram coisas para ele que chegaram a mim, e assim, eu vi que é realmente um racismo, assim, zero explicação. Só porque elas são claras e eu sou negro. Tem pessoas, eu, assim, nunca tive nenhum problema com irlandês aqui. Pelo contrário, eu achei eles sempre muito, assim, friendly, sabe? Exatamente. Mas, assim, eu sei que tem muito irlandês errado, porque a gente vê, assim, por exemplo, tanto o pessoal, os meninos brasileiros, assim, vou falar dos brasileiros que estão próximos a gente, que trabalham com delivery. Quantas vezes eu já não ouvi história de que eles foram atacados por adolescentes irlandeses? Então, assim, eu realmente não sei. Eu acho que existem pessoas e pessoas. Pela minha experiência de vida, assim, eu acho que o pessoal leste europeu, eles tendem a ter um pensamento mais diferente, assim, do irlandês. A gente mesmo, né, tá numa bolha de estudante, intercambista, que não convive tanto com famílias de filhos e, né, no geral, tá, gente? Em formas gerais, mas existem grandes famílias aqui na Irlanda de irlandeses que são descendentes de nigerianos, por exemplo, de africanos que já estão aqui há muitas gerações. Então eles são de pele negra, né, mas são irlandeses. E quando você vê as crianças, né, de, sei lá, seus 15 anos de idade brincando, não existe um preconceito ali, né? Pelo menos é percepção, né? Tô colocando percepção porque eu acompanho muita família aqui perto de onde eu moro, no bairro e tal, e são famílias que, acho que assim como no Brasil, já tem esse mix. Às vezes tem um asiático que é irlandês, porque ele é descendente. Às vezes a gente tem um negro que é descendente, mas é irlandês. No Brasil a gente passou por isso, né? E é muito estranho quando você fala, mas eu falei, meu, é surpreendente como a gente já passou tanta geração e ainda assim existe um preconceito. E a gente tem esse mix grande. Aqui na Irlanda talvez esteja começando isso. E aí vem minha pergunta pra vocês, que vocês comentaram o leste europeu. Lá eu não vejo tanto esse mix ainda. Talvez as gerações ainda estejam muito por conta de você pensar do Holocausto e coisas que aconteceram há uma geração só, 2 gerações atrás, ainda é muito novo nisso, né? Então, eles consequentemente têm mais brancos, pessoas de pele branca lá. Vocês acham que isso influencia um pouco esse preconceito, né? Esse preconceito que eles têm com a raça em si? Eu acho que as pessoas, elas têm às vezes esse medo do que é diferente, né? Às vezes tu convive sempre no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e daí tu vai para um lugar diferente, tem pessoas diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, e tu tem tanto o preconceito quanto como o racismo, porque como não é no meio da tua bolha, então não é o correto, né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas têm uma ideia muito distorcida da verdade, né? Elas acham que a verdade, ela é universal, tem uma verdade universal, né? Verdade e se absoluta. alguém não segue aquela verdade universal, está errado, mas na verdade cada um tem a sua verdade, seus conceitos, né, e etc e tal. Queria abordar também a questão, assim, sobre questão, assim, de gerações e de por que ainda existe. Quando teve a abolição da escravidão, por exemplo, o pessoal italiano, os portugueses e os alemães vieram para o Brasil e eles ganharam, vamos dizer assim, um pedacinho de terra para constituir família e construir um Brasil mais branco, vamos dizer assim, porque os escravos que foram libertos, eles, vamos dizer assim, teriam que ser, vamos dizer assim, eliminados da sociedade, porque eles já cumpriram o seu papel, que foi construir o país. E daí os homens, eles foram totalmente marginalizados, né? Tanto que teve a lei, 2 anos depois da abolição, teve a lei lá da... Lei da vadiagem. Exatamente, essa daí mesmo. Que os homens que não tivessem trabalhos, eles seriam presos, simplesmente por não ter trabalho, mas ninguém também contratava. E as mulheres eram super hipersexualizadas. Então, ao mesmo tempo que as mulheres eram hipersexualizadas, elas casavam com o pessoal europeu, né? Pra ter filhos mais claros. E os homens eram jogados em cárcere. Com o passar dos
dos anos, nós estamos em 2020, 75% dos assassinatos policiais no Brasil, basicamente, é de pessoas negras. E a gente vê que toda essa estrutura que foi articulada, ela foi muito bem articulada, ela foi muito bem inteligente. A gente acha, às vezes, que o racismo é de gente burra. Ele foi muito bem articulado e hoje, em 2020, a gente sabe que ele foi muito bem executado. Então, nós temos aí muitas pessoas que elas acabaram sofrendo esse clareamento, esse apagamento de história, os assassinatos correndo de vento em polpa nas favelas, né? Então, há 300, 400 anos atrás, quando tudo isso aconteceu, as pessoas que articularam isso, elas tiveram certeza de que mesmo após a morte delas, ia continuar se cumprindo a estrutura do racismo. Então, quando a gente fala sobre racismo, as pessoas não têm que pegar pelo lado pessoal. Quando a gente fala assim, a estrutura, a sociedade é racista, muitas pessoas brancas, elas falam assim, não, mas eu não sou. E elas pegam a bola e tocam para outra pessoa. A sociedade a estrutura E daí, quando nós viemos aqui para a Europa, muitas pessoas que elas têm cidadania europeia, têm cidadania alemã, têm cidadania italiana, têm cidadania portuguesa. E essas mesmas pessoas, elas são contra cotas, de uma hipocrisia, né? Por quê? Porque elas se beneficiaram da estrutura, enquanto nós, descendentes de africanos, foi negado até o sobrenome. E daí essas pessoas, para elas tudo, e para nós nada, né? Então, tentei exemplificar mais ou menos por que a estrutura é desse jeito e por que a sociedade ainda é racista. Porque quem fez essa estrutura garantiu que mesmo após a morte, isso continuasse, né? Quando tu vê nas escolas as matérias de história, tu não vê nada sobre o povo africano, tu só vê como se a nossa história tivesse começado na escravidão. É isso, a estrutura toda assim, as pessoas foram ensinadas assim. Então, quando alguém aponta que você está sendo racista, não leve pelo lado pessoal, porque mesmo que tu não tenha intenção, às vezes tu é só pelo fato da estrutura ser e tu ter sido ensinado a ser assim, então você normaliza, que nem foi o caso dos poloneses que tu falou, eles são criados lá naquela bolha e tudo que é diferente para eles é o errado, né? Quero pegar esse trecho do vídeo e colocar no Jornal Nacional, assim. O que eu queria perguntar para vocês, enquanto uma pessoa que não sabe o que tá na pele de vocês, né? Na visão de vocês, realmente as pessoas podem fazer pra combater o racismo, além de se educar, porque eu acho que se educar é um ponto muito importante. Tem uma grande diferença também em relação ao Brasil e Irlanda, porque assim, eu sempre usei o que você falou, Edu, dessa miscigenação aqui, porque o que tá acontecendo aqui é o que aconteceu no Brasil. Mas acho que a grande diferença é que aqui não tem pobreza. A Irlanda não tem pobreza na Irlanda. Então, assim, o que acontece? No Brasil, o pobre é preto. Basicamente, é isso que acontece, entendeu? Tipo, aqui você anda na rua, você vê um homeless, gente, até os homeless são brancos aqui. Quem tá nas ruas, quem tá morando na rua, quem tá eu odeio dizer subemprego, mas ainda não sei como dizer isso, mas quando você vai nos lugares assim, que não são carreiras, que as pessoas estão trabalhando ali para tentar fazer uma grana, pra fazer uma faculdade, uma coisa, tipo um fast food da vida, assim, né? Você vai nesses lugares, normalmente quem trabalha é preto no Brasil, sabe? Então, assim, a gente tá ligado à pobreza. Então, acho que isso é uma grande diferença entre essa questão do mix aí, né, de raças no Brasil e na Irlanda. E como as meninas falaram aí lindamente, inclusive, assim, sobre essa questão do privilégio, né? Os brancos precisam entender que eles são privilegiados. E tem muita gente que não entende, que quando fala assim, tipo, privilégio branco, pensa que mas eu nem sou descendente de europeu. Não precisa, você não precisa ser descendente de europeu para ser privilegiado. Ter o privilégio branco não é nascer rico. Você pode ter nascido pobre. Não, gente, tem branco pobre. Claro que tem. Não é aquela colocar assim que, nossa, os brancos têm uma vida maravilhosa. Não é isso. Eu sei que tem muito branco que sofreu na vida. Não tô falando que a sua vida foi fácil, que a sua vida foi difícil, não foi difícil. Mas a diferença é que a sua cor não fez a sua vida ser difícil. Essa é a grande diferença. O negro, se ele nasceu ali com a pele escura, pronto, já tem uma grande probabilidade que a vida dele não vai ser fácil, sabe? Tipo, e o branco, se a vida dele foi difícil, a cor dele não interferiu ali. Então, ter essa consciência, ter consciência de que isso não é a mesma coisa se você vai numa entrevista de trabalho, você tem o mesmo
currículo de uma pessoa branca, provavelmente o branco vai ser contratado, sabe? Tipo, é ter essa consciência, e aí já entra no que você falou, Mar, como ajudar, como os conscientizar. Só de você ter essa consciência, você já começa a fazer diferença, sabe? Tipo, você entender que não é a mesma coisa você estar nesse mundo sendo branco e sendo negro, sabe? Por exemplo, você é branco e você vai no banco resolver alguma coisa, você pode colocar a roupa que você quiser. Se você é negro, você vai de chinelo, bermuda e um boné na cabeça, já é outra história. Já é outra história, o segurança já vai te ver de uma forma diferente. Já começa por aí, começa com essa conscientização. Dependendo da posição que você tem na sociedade, se você é rico, se você é dono de empresa, contratar um negro, sabe? Indicar um negro, sabe? Tipo, sempre, porque, gente, é igual eu vi um vídeo da menina ontem, ela falou isso, nós estamos em todos os lugares, gente, todos os lugares, todas as posições, você encontra uma pessoa negra, você encontra uma pessoa preta, e é isso, eu acho que começa por aí, essa é uma grande ajuda, você indicar alguém, sabe, e dar valor, dar essa visibilidade para a pessoa negra.